O machismo mata, especialmente um homem que pretendia apalpá-lo no cu. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Amiga, eu sou virginiana, né? Com milhares de casas em Leão. Não exatamente por isso, mas também por isso eu amo me ouvir e me assistir. Falei que eu não me achava, eu tinha certeza. Então eu ouvi o lançamento e eu achei lindão, né? Como virginiana, tem minhas críticas, mas coisas que eu só vou resolver quando eu for duas. E graças a Daisy, eu não sou. Então vamos com calma. Apenas um passo e nós já não estamos no mesmo lugar. Mas o negócio é que eu estou tentando achar meu ritmo de contar a história. Eu sou palestrinha, professora, educadora, mas eu estou aqui tentando me encontrar como contadora de história. Então, quem me conhece sabe que eu sou super acelerada. Minha cabeça é um turbilhão e não necessariamente eu consigo organizar antes de falar. Aí, me ouvindo, eu comecei calminha, umas horas eu me solto, aí eu acelero, depois eu tento me controlar de novo. Enfim, vamos que vamos. E aí, eu queria que você comentasse aí para mim, me mandasse dicas que pudesse facilitar a minha vida e minha comunicação, tá? Aqui com vocês, vou adorar. No mais, vocês gostaram da estreia? Gostaram de conhecer o pau do Gabriel? Você conhece outro pirocudo pra gente tentar marcar uma luta de espada com o Gabriel? Eu animo, hein? Em tempos de Terceira Guerra Mundial, né, gente? Não bate uma saudade da época que eles lutavam com espada e não com armas de destruição em massa? Eu tenho saudade. Confesso que o pauzão do Gabriel me deixou saudosista. E a história de hoje é triste, gente, mas dá para dar umas risadas também. Ela consegue mostrar pra gente como que o machismo adoece e mata de tantas formas. Mata homem, mata mulher, mata uma família. Quem me enviou foi o Jorge, que é o filho do Sebastião, e a gente vai chamar ele de Tião. Eu e Jorge concordamos que rir das tragédias humanas é uma estratégia de sobrevivência. Principalmente quando a gente pode usar essas histórias, essas tragédias, para informar outras pessoas e prevenir que novas histórias aconteçam. Então, antes que alguém fique indignado com a possibilidade de rir dessa história que eu vou contar, eu adianto que Jorge e eu estamos juntos na forma de chegar ao mundo e à história do pai dele, o Tião. Abemos aqui um serviço de utilidade pública. O Brasil tem o Plano Nacional de Atenção à Saúde do Homem, mas é uma política que ela é mal vista, ninguém fala sobre ela, porque a gente não entende os homens como sujeitos que precisam ser enxergados em política pública, que masculinidade é um problema de saúde pública, um problema de segurança pública, um problema de assistência social. As pessoas acham que homens são só homens sendo homens, né? E por isso eles seguem aí a vida sem pensar que eles têm um problema. Enquanto eu fui conversando com o Jorge, eu fazia perguntas e aí ele ia lembrando de algumas coisas, aumentando os detalhes, e isso tudo vai dando para a gente uma noção de quem é o Tião. Essa história, ela contém muita memória, saudade, um olhar sincero de um filho para a humanidade do pai dele. Sebastião é um senhor de 65 anos, em 2011, trabalhador rural, do interior de um estado brasileiro. Ele é casado, tem esposa, 3 filhos, o Jorge é o mais novo e 2 irmãs. Naquela época da história, né, 2011, Jorge tinha 21 anos, hoje ele tem 35, tá? Tião é aquele senhorzinho da roça, aqui em Minas a gente chama de roceiro, usa chapéu, aquele canivetinho na cintura, bigode grosso. É um cara da voz mansa, mais baixa, uma voz que passa alguma serenidade, sabe? Tranquilidade. Um cara contido, caladão, sistemático, misterioso, né, gente? Um cara contido, caladão e misterioso é uma estratégia muito boa do patriarcado, porque o homem que não se expõe, que ele sofre sozinho, que ele lida sozinho, é um homem que não tem a masculinidade dele questionada o tempo todo. Porque se o homem começa a se expor demais, você abre um espaço para que a sociedade diga que você não é tão homem assim. Então, por isso, o mundo do homem é muito fechado, é muito restrito, é muito enrijecido, sabe? Assim, você vê que as mulheres ou as pessoas que conseguem sair dessa ideia de ser homem, né, os LGBT, são pessoas que fluem melhor, são pessoas que
usam outros tipos de roupas, estão mais dispostas a conhecer novas músicas, a sair de uma caixinha, sabe? Os homens são sistemáticos, são enrijecidos, porque tem medo de perder sua masculinidade. Então é melhor ficar caladinho, para ninguém encher o saco e ninguém falar que ele não é homem, tá? Mas Tião era um cara muito legal, gente, um cara amoroso, que dizia eu te amo pros filhos, um cara que abraçava, beijava e admirava os filhos. Gente, eu amo um homem que abraça e beija. Nossa, mas óbvio que o Tião tinha suas contradições, né? Porque afinal ele é humano, o Tião é humano e é isso. E, embora ele tivesse um nível de sensibilidade, provavelmente ele não entendia muito bem o que ele sentia. Não é como se ele tivesse ferramenta para elaborar seus sentimentos, sabe? Sim, você vê que às vezes a pessoa pode até querer, mas ela não sabe o que fazer. Eu acho, inclusive, que boa parte dos homens é assim. Não só na geração de Tião, mas hoje mesmo. Mas era aquele cara ali da roça, né? Um cara rígido, rígido pra tudo, né? Teimoso, aquela teimosia o tempo inteiro, que atrapalha a vida de todo mundo. E todo mundo tem que se adequar à teimosia daquele homem difícil. Ai, minha vida, minha família, tô vendo tantas coisas já. E o Tião era casado com a dona Dilma, que ela serve direitinho para essa relação, porque ela também foi uma mulher preparada para se rebaixar, para tipo se reduzir, para caber, para adequar no ambiente patriarcal da família, do casamento. Ela foi treinada para ser uma esposinha do interior, para ser esposa. E naquela época, ser esposa era isso aí. Infelizmente, ainda hoje, mulheres estão dispostas a fazer esse mesmo papel de diminuir. A dona Dilma estava em 2011 com 62 anos. Era outra época. Já você, fazendo esse tipo de coisa com 40 anos em 2025, não, né, amiga? Não dá, não. Você já está acessando outras coisas, já dá para abrir sua cabeça. Você também precisa querer parar de ser capacho, né? Sinto muito se eu estou te contando essa verdade, mas não tem príncipe para te resgatar. Muito pelo contrário. Geralmente os príncipes entram para encher o saco. Então, o mundo Disney tá foda. Você tá velha demais pra isso, você é adulta. Então, parei com o sermão da Bravíssima, voltamos à dona Dilma, que mesmo nesse papel de esposinha, bem definido, ela trabalhou, aposentou, tinha um salário fixo, que meio que sustentava um pouco a casa também, sabe? Um pouco, não era a casa toda. Aí Jorge me falou que ele acha que o pai tinha tipo uma sensação de fracasso, porque ele não conseguia ser totalmente provedor. Mas vamos voltar aqui então à descrição do Tião, que eu acho que ele vai nos ajudar assim a entender a história. Mas ele é o cara do trabalho braçal, sabe? De bater pasto, fazer cerca, tirar leite, fazer queijo. É aquele cara sistemático que não vai comprar um presente para ninguém, assim, sabe? Porque ele não vai ter essa iniciativa de comprar. E ele também não ia muito nos lugares, não, sabe? Ele só mandava os outros fazer as coisas, enfim. Mas você consegue imaginar mais ou menos ele? Como eu sou de Minas Gerais, eu super imagino. Me lembra um pouco meu avô. Meu avô já é falecido, e ele era do Vale do Mucuri, uma região aqui. E ele fazia um queijo com a bacinha, que eu amava. É um pequenininho, ele fazia uns maiores e uns menorzinhos, assim. Eu lembro que eu já até briguei, assim, que chorei muito, dei muita birra porque eu queria comer um queijo inteiro e a minha mãe não estava deixando. Porque ele parece tipo uma coxinha. Então eu consegui imaginar muito bem, assim, o Tião. O Tião também gosta de uma cachaçinha, né, para afogar as mágoas. Quem que não gosta? Ele é um cara que come muito torresmo, muita linguicinha, muita comidinha gordurosa. E mesmo ele sendo um trabalhador rural, com 65 anos, ele já não exercitava tanto quanto a sua juventude, né? E ele ainda era hipertenso, mas mesmo assim ele vivia nervoso. Tinha muito acesso de raiva, ficava estourando, porque homem quando se frustra, ou tá triste, ou precisa conversar e não sabe como, ele acaba partindo para grito, socar a parede, ter acesso de raiva, né? Aí sai muita coisa, mas isso aí não é o foco da história, até mesmo porque Jorge não narrou, e o que é esse negócio de ter acesso de raiva, eu também não perguntei, porque ele não importa, assim, para o nosso desfecho. Eu só quis dizer que acesso de raiva é muita coisa e que é muito comum entre os homens. E não é comum só para a geração de Tião. Ele é muito comum para os homens que nós convivemos hoje, o que é muito preocupante, né? Por falta de ferramenta e por falta de diálogo, é muito comum
que os homens que nos cercam tenham acesso de raiva. E isso é sempre perigoso, né? Porque quando a pessoa ela descontrola as emoções, você não sabe medir o nível desse descontrole. Não adianta você achar que você conhece, que ele vai até aquele ponto, porque você não sabe. Você não pode achar que isso é normal nunca na sua vida. Você pode entender que é comum, porque os homens são educados para não saber lidar com os sentimentos, o que não quer dizer que é aceitável, nem que você tem que estar em lugares onde isso acontece. Então tenha muita sabedoria, tá? Então, Tião, com 65 anos e todas as questões de hábito e saúde que eu disse aí, chegou um momento que o corpo começou a mudar. Ele percebeu que estava com algum problema no peru, né? E isso, inclusive, impactava a sua ereção. Ele não estava conseguindo dar no couro. E o machão não consegue dar no couro. Tem que zoar, gente, desculpa. Não vou perder essa oportunidade. Aí, por insistência da dona Dilma, ele foi no médico. Aí o Jorge me falou que não existe possibilidade nenhuma do pai ter ido no médico sozinho. Que se ele foi porque a dona Dilma conseguiu obrigar. Porque também tem isso, né? O homem é tão cabuloso que não precisa ir no médico. Ele é, tipo, imortal. Por isso que eles gostam de memórias, legados, honrarias, estátua, troféu, para poder morrer cedo e ainda se lembrar de alguma forma, né? Porque tá passando aqui igual um foguete. Porque é burro demais para poder entender que ser homem é mal furado. Mas vamos lá. Mas aí a Dilma e o Tião foram ao posto de saúde, né, Vivo SUS, e o médico fez os exames, intervenções iniciais e constatou que o Tião estava com uma inflamação na próstata. E aí ele ia precisar passar para os procedimentos, como exame de toque e outros exames, para verificar ali, né, a possibilidade de uma cirurgia. Porém, esse senhor não deixava ninguém encostar-lhe a mão, especialmente um homem que pretendia apalpá-lo no cu. O toque retal, gente, é um procedimento feito em consultório médico pelo urologista, pelo cu, tá? É isso. Por isso, inclusive, o prazer anal nos homens pode ser mais comum e intenso até do que entre as mulheres. Apesar de que eu conheço poucas mulheres que têm prazer anal, mas enfim. Mas muitas vezes o exame é importante, né, gente, para prevenir e também tratar algumas doenças. Então o médico fez o que ele tinha que fazer, recomendar. Mas o machismo deixou o Tião fazer o exame? Não deixou. Então Tião, claro, resolveu ignorar a recomendação médica, mas ele queria transar com sua esposa, porém não conseguia. E aí ele precisava dar continuidade na recomendação médica para poder resolver aquilo, né? Só que não. Aí ele teve a brilhante ideia de buscar um outro homem, né? Como se a burrice de um não fosse suficiente, buscou um outro homem e pediu esse cara para comprar um remédio para impotência sexual, o tal do azulzinho, Tadala, Viagra, etc, etc. O amigo muito prestativo, né? Porque para fazer merda eles se unem rapidinho. E ele também arrumou um Tadala rapidinho, antes que o Tião tivesse sua masculinidade afetada pela falta de ereção. Ele precisava dar no couro, gente. Ora, pois. Que tipo de homem seria ele se ele não conseguisse transar? Ê, peru, 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 peru. Aí Tião começou a tomar os medicamentos. Aí aquele senhor inserido em uma cultura super machista, que tinha hipertensão, fazia uso de álcool, comia muito gordura, era sedentário, não sabia que aquele medicamento era perigoso para ele. Então veja que o remédio chegou facinho, sem médico, não precisou, ele conseguiu, né? Mas a informação dos riscos do remédio não chegou. Ou se chegou, ele estava disposto a arriscar, né? Uma terça-feira gelada do mês de agosto, Tião acordou por volta das 5 da manhã para ir trabalhar, como fazia sempre. Ele estava começando a preparar seu café na cozinha. Teve um infarto, caiu e morreu. Simples assim, um sopro. Foi. Acabou. Acabou a vida. Uhul! A vida desse homem, Tião, marido, pai de 3 filhos, foi encerrada aos 65 anos porque ele era machista demais para fazer um exame de toque. O Tião era machista demais para deixar seu pau quieto por um tempo, sem ereção. E é por isso que eu insisto, minha gente, que enquanto o objetivo for ser homem, se mostrar homem, se provar homem, ou se sentir confortável sendo um homem, vocês vão pagar com a própria vida, tá?
todo mundo vai pagar. Mulheres que aceitam qualquer tipo de homem e homens que não se repensam e continuam sendo um homem estúpido, né? A caixa da masculinidade, gente, ela é minúscula, ela é insalubre, ela é perigosa. E hoje a gente conta essa história porque a dona Dilma encontrou no dia seguinte da morte do Tião um medicamento para impotência e mostrou para o Jorge. Aí o Jorge fez as conexões. Ele entendeu que o pai estava tomando um remédio sem prescrição médica, que era perigoso para pessoas como ele. Então o Jorge associa a morte do pai ao azulzinho, né? Aí eu perguntei da relação do Jorge com o pai sobre a mãe, se existia alguma pressão sobre ele para que ele se afirmasse e tal, como homem, potência, machão. E aí ele me disse que a mãe dele também era uma mulher daquela época, do interior, que ela entendia que homem era assim mesmo, né? Que aquele jeitão era o jeitão do Tião e que isso não mudava, era coisa de homem, né? E também o Tião era um cara amoroso, com todas as suas contradições, né? Ele não conseguiu romper com o machismo, ele entregou a sua vida para um propósito de virilidade. Mas antes disso, ele era um sujeito humano, um menino que poderia ter sido educado de outra forma, né? Então, nesse propósito de virilidade, os homens têm que se mostrar o fodão, o cabuloso, que dá no couro o tempo todo. E assim, gente, eu não acho que o Tião tinha muito como sair desse pensamento em 2011, né? Como na história dele mostrou. Mas eu acho verdadeiramente que muitos homens podem, e muitas mulheres também podem aprender a olhar a sua história, a história dos nossos homens, das nossas mulheres, com mais honestidade. E não com uma devoção patriarcal, como se os nossos pais, avós, etc., não tivessem defeitos e limitações. São só humanos. Mas o machismo, ele vai arrastando o sofrimento por gerações e gerações. Então, por isso, às vezes, é até muito difícil para filhos e filhas discutir certas coisas com os pais, porque eles, antes de qualquer coisa, eles são seus pais. Mesmo que eles te agridam de alguma forma, tentando tolir sua liberdade, você tem que aceitar, porque ele é seu pai, sua mãe. E não é assim. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, nem seu filho pode dizer quem você é, nem sua mãe pode dizer quem você é, nem seu marido, nem sua esposa. Apenas você pode dizer quem é você. E esse negócio de ser submisso a pai e mãe não existe. Submissão não existe. Nós temos que acabar com essa ideia de ser submissa a alguém. A gente pode tentar se posicionar de um jeito igualitário com todas as pessoas. Sabe? É isso que é feminismo. Então, eu não gosto de atribuir a perpetuação dessas ideias machistas só aos homens, porque hoje eu entendi que mulheres são humanas também, sabe? E muito fortes, muito inteligentes, muito potentes. Então, dá para tanto protegê-las e acolhê-las, dá também para poder responsabilizá-las. Eu entendo a vida assim, que cada um, né, a sociedade trata cada um de um jeito, mas todo mundo está fazendo alguma coisa, e essa coisa pode não ser tão boa. Então a gente tem por obrigação coletiva melhorar, né, homens e mulheres e pessoas não binárias e todo mundo, né. Quando eu digo que o machismo arrasta sofrimento por várias gerações, não só porque o homem vive nessa luta de manter a sua caixa da masculinidade, mas porque os homens demandam e as mulheres, os filhos e as filhas ficam ali adulando aquele homem. Perceba aí na sua história, principalmente se você teve um pai ou uma figura masculina mais próxima. Parece que a gente vive em torno deles, do horário que eles comem, o prato quem decide é eles, o programa de TV é o que ele gosta no horário que ele quer. Parece que a rotina da família toda entra para encaixar na vida e nos interesses e no conforto daquele homem, para que aquele homem continue se sentindo homem. Isso é justo? Você viver sua vida para agradar seus pais, para agradar seu pai, para agradar alguém? Pô, na vida de Jorge mesmo, ele me deu alguns exemplos de como as noções machistas de autoridade lá impactavam a vida dele, as referências masculinas e femininas dele. A dona Dilma, por exemplo, em algum momento, ela ganhava mais do que o Tião. E se eles saíam para algum lugar, a dona Dilma tinha que dar dinheiro escondido para o Tião para ele pagar a conta. Porque se ela pagasse, ele teria sua masculinidade tensionada. Aí o Jorge, que era o filho mais novo, mais o único homem, assim, em algum momento começou a ajudar nas despesas da casa.
E aí rolava toda uma estratégia com a mãe para ele entregar esse dinheiro sem que o Tião visse e percebesse que tinha um outro homem colocando dinheiro naquela casa. Isso afetou o Jorge também. Porque são, ó, pra você ver, né, um menino que em algum momento ele começou a trabalhar com 13, 14 anos, né? E aí, o que é ser homem? Né? São posições difíceis de serem compreendidas. É, a, né, ele também era homem, ele entendia dessa forma, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o provedor ou não tem que ser? Uai, ele é porque ele dá dinheiro, mas ao mesmo tempo tinha que esconder porque o pai não pode saber que ele também era provedor. Enquanto o Tião viver, o título é dele. Só pode ter um provedor na casa. Entendeu? Aí depois que esse pai morre, aí sim o Jorge pode assumir esse papel de provedor. Mas vê isso, olha que loucura. E aí o Jorge, a família dele como que opera ali, como que ele está ali construindo as noções de masculinidade dele, né? Aí a mãe dele, por sua vez, não vai, mesmo colocando dinheiro em casa, ela não vai lá na rua reivindicar esse papel. Muito pelo contrário, ela esconde que ela tem dinheiro. As mulheres costumam ter vergonha de dizer que recebem mais que os seus maridos, porque elas acabam por acreditar que de fato é obrigação do homem ter mais dinheiro. Se o homem tem mais dinheiro, ele tem o quê? Mais poder. E qual que é a vantagem de se relacionar com quem tem poder sobre você? Você é burra, por acaso? Mas é confuso, gente. É confuso. Mas agora, adultas que somos, a gente tem que começar a ficar esperta, né, não? E no final dessa história toda, repara que todo mundo se fode. Vamos toda a família nos adaptar para proteger a masculinidade do Tião. Ele pediu? Não pediu. Mas é assim que as coisas são, não precisa pedir. Você simplesmente sabe que a sociedade espera coisas diferentes de homens e mulheres. E se em algum momento a gente pensa em colocar o Tião na posição de ruim, não faz sentido, porque ele também foi afetado por essa pressão. Você entende? Não dá para só culpar ele como se ele não tivesse uma história. E esse homem, trabalhador rural, que o Brasil pediu tanta virilidade, morreu antes de usufruir da aposentadoria. Tião entregou sua vida pela masculinidade. E o Brasil não retribuiu. Bom, essa foi a história do Tião. Eu agradeço ao Jorge e ao Tião, porque eu acho que essa história vai abrir a mente de muitas pessoas. E nós estamos aqui para se conectar, para sair mesmo da lógica da dominação e aprender a olhar a própria vida para poder fazer o melhor para a gente mesmo e para toda a coletividade. Então eu agradeço, assim, e eu queria que vocês continuassem me mandando suas histórias. Olha para você ver que legal, que análise legal que eu consigo fazer. Manda aí. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. E, gente, se você tá gostando disso aqui, esse conteúdo, fala para mim, gente. Olha como que às vezes uma ideia que você tirou aqui vai abrir as possibilidades da sua vida, de você enxergar as pessoas à sua volta, para você se sentir melhor com as suas escolhas, que você se sinta mais fortalecida para avançar na sua vida, fazer o que te faz feliz. Não é legal viver assim? Pronto, então se você entende que isso é importante, vai lá na plataforma do Apoia-se. Você pode digitar no site de busca apoia.se, né, que é o si, apoia.se barra especialista em homens, que você vai achar a nossa campanha. Temos recompensas a partir de R$ 10 por mês. Você coloca aí no seu cartão de crédito, alguma coisa. R$ 10, gente, tenho certeza que para o que estamos fazendo aqui é muito importante. Para você é uma cerveja. Para mim, é a minha sensação de ter pessoas acreditando nas ideias que eu estou tentando passar. Então, por favor, vai lá no Apoia-se me apoiar. Essa semana, durante esse mês, estou com uma meta de R$ 1.000. Tenho certeza que nós vamos chegar nessa meta e até ultrapassar. Exclusivamente nesse primeiro mês, eu vou premiar todas as pessoas que começarem a me apoiar com o tarô da Braba. Sim, filha, bravíssima, tem tarô, viu? Bruxaria pura. Então, para vocês que me apoiarem durante esse mês, eu vou fazer uma sessão que eu vou tirar essa carta para você e vou te mandar a resposta por vídeo no WhatsApp.
E se você autorizar, eu vou colocar lá no meu Instagram, eu tirando a carta pra você. E aí eu posso te marcar, posso não te marcar, e você decide. Fechou? Combinado? Então, ó, beijo. Vejo você semana que vem. Fique com deusas, ou com um homem gostoso aí do seu lado, ou com uma mulher gostosa do seu lado. Fique com quem você quiser. Mas me alimente de histórias. E saibam, a Brava é gulosa.